Good morning! I hope all of you had a great weekend. Bom dia, pessoal! Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana. Bem, galera, nós estamos trabalhando com um tempo verbal chamado past continuous, que é o passado contínuo, que nós utilizamos para falar de ações que estavam em progresso no tempo passado, ou seja, algo que estava acontecendo. Eu estava comendo, você estava estudando, ele estava jogando e assim por diante. Lembra que nesse tempo verbal nós utilizamos o passado do verbo to be, que é o was ou were, was para as pessoas do singular e o were para as pessoas do plural, mais o gerúndio no verbo principal. O gerúndio é o ing, que corresponde ao nosso ando, endo e indo da língua portuguesa. E assim, então, nós temos uma frase no past continuous, no passado contínuo. Hoje nós vamos trabalhar com uma atividade de reading comprehension, de leitura e interpretação de texto em inglês, right? O título do texto que nós vamos estar trabalhando é A Strange Experience, que significa uma experiência estranha. Então, aqui neste texto nós vamos ter um relato de um feriado, né, que um determinado personagem foi passar na Irlanda e ele vai contar um acontecimento estranho que ele passou lá, certo? Então, eu vou fazer a leitura, tá? Só não vou fazer a tradução, porque o objetivo é que vocês, né, façam a compreensão deste texto by yourselves, sozinhos. E em seguida, vocês deverão responder as 5 perguntas referentes ao texto. E no exercício 2, vocês farão a tradução deste texto para o português, certo? Então, o texto ele está em formato de imagem, então você não vai conseguir copiar ele e jogar no Google Translator, né, que é o Google Tradutor. Você vai ter que fazer a tradução mesmo dele, usando o dicionário físico ou online, tá? Então, o objetivo é que você faça a leitura, a interpretação e a tradução, e não simplesmente copiar, né, e colocar no Google Translator, que a gente sabe que, infelizmente, ele traduz muitas vezes errado, tá? Então, o objetivo é que você faça a atividade mesmo. Então, eu vou fazer a leitura, em seguida faço o fechamento da explicação. O texto, ele diz o seguinte: Last month I was on holiday in Ireland with my mom and dad. One day we were driving through a small village. It was time for lunch, so we stopped at a restaurant. It was a large old building. We looked through the window. There were lots of people in the restaurant. They were eating, drinking, and chatting. A musician was playing the violin, but there was something strange about the people. They weren't wearing normal modern clothes. They were wearing hats, jackets, and dresses from another century. We couldn't understand it, but we were hungry, so we opened the door. When we went into the restaurant, everything was different. The people were wearing normal clothes. The musician wasn't there. The music was on CD. It was a very strange experience. Então, o personagem, ele narra, né, um acontecimento estranho durante uma viagem que ele fez para a Irlanda. Ele conta quem estava acompanhando ele nessa viagem, né, que era um vilarejo pequeno, inclusive ele enfatiza sobre isso. Ele diz que em determinado momento eles pararam, né, num restaurante e fala o motivo que levou eles a pararem, né, nesse restaurante. Faz a descrição de como era o prédio onde ficava o restaurante. Diz que eles olharam pela janela e eles olharam uma cena estranha, né, uma cena que a princípio não condizia muito com a realidade. Então ele faz a descrição do que eles estavam enxergando, né, do lado de dentro do restaurante. Só que daí, quando eles entram no restaurante, a realidade era outra, totalmente diferente, né? Então, ele faz toda essa descrição, na impressão que ele tinha do lado de fora e de como que realmente era lá dentro, tá? Então, essa é a temática, esse é o contexto do texto que vocês estarão fazendo a leitura. Então, você responda as perguntas em inglês, tá? As respostas têm que ser em inglês. Na verdade, é somente você copiar do texto a parte referente à pergunta, tá? Depois de responder todas as perguntas em inglês, você vai fazer a tradução deste texto, escrevendo ele todo em português. Certo? Qualquer dúvida, estou à disposição no Telegram. Kisses and bye bye!